Seja muito bem-vindo ao nosso canal Ministério Mulheres em Ação da Comunidade Evangélica Missão Brasil. Eu sou Celira Augusto e estamos estudando sobre as mulheres da Bíblia. Hoje falaremos sobre a mulher de 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Se você puder, abra suas Bíblias. Nesta passagem, nós vemos uma mulher que está desesperada porque seu marido havia morrido e deixado muitas dívidas. E os credores foram em sua casa querendo receber o dinheiro e ela não tinha para pagá-los. E eles queriam levar os seus filhos como escravos. Imagina a situação daquela mulher, olha que momento difícil. Sabe aqueles momentos na vida da gente que a gente tem um problema e parece que já tem outros na fila de espera? Era a situação daquela mulher. Mas ela logo lembrou-se o quanto o seu marido temia ao Senhor e ele servia a obra de Deus. Ele trabalhava e ele era um discípulo dos profetas. Então ela foi buscar solução, ela foi buscar uma palavra da parte de Deus com o profeta Eliseu. Não adianta sairmos contando problemas para todo mundo. Não adianta sairmos reclamando e querendo ajuda de um, de outro. Vá no lugar certo. Essa mulher usou de sabedoria. Foi procurar a solução onde realmente ela encontraria a solução. No homem de Deus. Hoje nós temos a igreja, nós temos a palavra de Deus, nós temos acesso direto a Jesus Cristo através das orações, nós temos a palavra que nos edifica, a palavra que nos dá direcionamento. Chegando até o profeta, ela relatou seu desespero e ele perguntou: o que você tem em casa? A princípio, essa mulher disse que não tinha nada, mas logo lembrou-se que ela tinha um pouquinho de azeite. E o profeta liberou uma palavra profética, dizendo que ela fosse para sua casa, que ela pedisse aos seus vizinhos muitas vasilhas, mas muitas mesmo, que entrasse na sua casa, que fechasse a porta da sua casa junto com os seus filhos e que fosse derramando este azeite naquelas vasilhas. E foi exatamente o que ela fez. Ela foi para sua casa sem questionar a palavra profética, a palavra que ela recebera. Poderia parecer um absurdo. Como assim? Eu tenho um pouquinho de azeite e eu tenho que pedir vasilhas emprestadas? Ela não fez isso. Ela obedeceu. Então aqui nós aprendemos uma lição. Para nós vermos o milagre acontecer, nós precisamos obedecer. Amém? E ela chegando em casa, pediu que seus filhos fossem buscar vasilhas da vizinhança. Olha outra lição. Como é bom estarmos em paz com os nossos vizinhos, né? Porque ela pôde pedir muitas vasilhas emprestadas a esses vizinhos e eles as emprestaram. E logo que ela conseguiu essas vasilhas emprestadas, ela fechou a porta da sua casa e com os seus filhos começou a deitar o azeite, enchendo aquelas vasilhas e separando-as. Isso também fala de comunhão, de intimidade. A nossa família, quando nós temos um problema de ordem familiar, não importa para os outros, não interessa a quem não vai resolver, mas nós podemos, dentro da nossa casa, buscar a solução em Deus. E realmente o milagre aconteceu. Ela encheu todas aquelas vasilhas e quando pediu mais uma, o seu filho falou: mãe, acabou. E aí o azeite cessou. E logo que o azeite cessou, as vasilhas já estavam todas cheias, ela correu e foi contar para o profeta. E o profeta disse: olha, agora você vai vender o azeite e vai viver do que sobrou. Olha que milagre. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos de muito, nós precisamos ter muitos dons, muitos talentos, ou muito dinheiro, ou muito conhecimento, ou muito isso, ou muito aquilo. Nada disso. Nós precisamos de um pouquinho de azeite, era o caso daquela mulher. O nosso Deus é um Deus de multiplicação, trazendo para as nossas vidas. Hoje, o que nós precisamos não é de muitas coisas, nós precisamos de ter a unção do Espírito Santo. O óleo, o azeite, é uma representação, é um símbolo do Espírito Santo.
Então nós hoje, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos tudo, nós temos o que precisamos para a nossa vida e ainda para ajudar aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não conhecem o poder de Deus, que ainda não conhecem a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo e nós podemos todas as coisas. Então, que essa palavra fique guardada no seu coração. Quando Deus quer agir, não precisa de muito, porque Deus já é o muito. Quando Deus usou Moisés, Moisés tinha um cajado. E com esse cajado, Deus abriu o mar vermelho. Davi, 5 pedrinhas e um estilingue. Deus fez com que ele matasse o gigante Golias. Os profetas Elias e Eliseu, com uma capa, eles abriram o Jordão. Sansão, quando estava cheio do Espírito Santo, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Olha só, é um pouco com Deus, porque é Deus que vai agir através do nosso pouco. O que é pouco se torna muito quando entregamos a Ele, quando confiamos nele. Na multiplicação dos pães, tinha um garotinho com o seu lanchinho. 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus multiplicou. E mais de 5.000 pessoas comeram e ainda sobrou 12 cestos cheios. Então, não é o muito, é ter Deus. É confiar em Deus, é crer que o nosso Deus, Ele é todo poderoso para fazer os milagres. Então, essa história, esta mulher, nós não sabemos o nome dela, mas está aqui registrado, vivenciou um grande milagre, porque obedeceu, ouviu a voz profética, fez exatamente conforme a palavra de Deus lhe orientara. E nós hoje também podemos vivenciar grandes milagres quando entregamos o pouco que temos nas mãos de Jesus. O nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso e que continua fazendo milagre. E o maior de todos é a salvação. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Recebam no seu coração, agarre-se ao Senhor Jesus, porque você pode vivenciar o maior dos milagres, que é a salvação, e tudo que a salvação pode trazer para a nossa vida. O nosso Deus é um Deus que nos ama e já tem preparado todas as coisas, basta confiarmos nele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não se esqueça, deixe o seu like, deixa aí o seu joinha, isso nos ajuda muito, faz o nosso canal crescer, compartilhe, se inscreva se é a primeira vez que você está aqui, que Deus abençoe a sua vida e vamos compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento diário para a nossa alma. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.